Estamos aqui de volta para mais uma edição da Live Desenvolver. Hoje, a maioria dos adeptos do Cristiano, um pouquinho eufóricos, né? Devido à vitória esmagadora de uma das seleções favoritas a levar este Mundial. Pelo menos por hoje, o Cristiano conseguiu calar, né, os críticos, fazendo 2 tentos para a alegria dos seus fãs. Ora bem, estamos aqui hoje para falar de automação industrial. Mas antes, nós vamos adicionar 2 rubricas na nossa live. Rubricas essas também que são de interesse da indústria. Uma delas é sobre as vagas de empregos atuais na indústria petrolífera. E a segunda é a manchete, uma notícia manchete sobre a indústria. Vamos abordar sobre esses 2 tópicos também. Para além disto, durante a live nós vamos definir para vocês a automação industrial. O que é automação industrial? Existe automação industrial e automação residencial ou automação doméstica. Então vamos fazer uma simbiose, uma definição ou uma diferenciação entre essas 2 partes de automação. Lembre-se que não existe instrumentação doméstica, apenas instrumentação industrial. Mas para a automação existe automação industrial e automação residencial ou automação doméstica. Acompanhe a live para poder perceber exatamente de que isso se trata. Vai já deixando as suas questões, na medida que a gente vai desenvolvendo a live e vamos respondê-las, não é? Oportunamente. Nesta live também vamos abordar para vocês aquelas que são as competências que deverá ter um bom técnico de automação, as oportunidades de emprego e também as tecnologias utilizadas na automação de processos industriais. Eu que vos falo, sou o engenheiro Chinglês, o melhor engenheiro de Angola. Eu sou técnico de automação, técnico de instrumentação industrial, engenheiro mecânico, especialista em Computer Numerical Control, HSE, hidráulica e pneumática industrial, mecânica de manutenção industrial. Então a lista é longa e vamos naquilo que realmente interessa. Deixa as tuas questões, como já aqui falei. Na medida que a gente vai desenvolvendo a live, você poderá fazer as suas questões e nós vamos respondê-las. Ora bem, na nossa rubrica de acréscimo, mostrando para vocês aquelas que são as atuais oportunidades de emprego que temos para a indústria angolana ou indústria petrolífera angolana, ok? Bem, o Lu Silva, acho que o Lu Silva quer logo trazer um debate, não é? No meio da live, dizendo no começo continua a ser o melhor. É discutível, não é? Esta afirmação do Lu Silva é discutível. Mas vamos embora, vamos olhar para aquilo que são as vagas de emprego da atualidade. Colegas, temos 2 oportunidades de estágio oferecidas pela Total Energy. A Total Energy, mais uma vez, abre o seu programa de estágios Total Energy's Young Graduate. Ok? Então, é uma oportunidade para aqueles que são recém-formados, não é? Olham para aqui. A Total, ela exige, não é, que os candidatos, não é, ou vamos assim dizer, não é, exige que os candidatos não tenham experiência de trabalho prévio. Vejam aqui que a experiência de trabalho, sem experiência de trabalho prévia, está negritado, não é, em ponto grande. Então, não se requer, não é, experiência de trabalho prévio. Então, programa de estágio Total Energy Young Graduate, não é? Esse programa foi aberto hoje. Se o nosso som, diga-nos se o nosso som, o áudio está em perfeitas condições, deixa o teu comentário, por favor. Se tiver alguma anomalia também, por favor, nos deixa saber.
Ok, programa de estágios Total Young Graduate. Abriu hoje esse programa, hoje dia 26 de junho de 2026. Eles estão à procura de técnicos licenciados, pós-graduados ou mestrados, sem experiência de trabalho prévio, ok? Nas áreas de comunicação, perfuração de poços, operação de poços, finanças, serviços gerais, geociências, reservatórios, governança e sistemas de informação, recursos humanos, higiene e segurança no local de trabalho e segurança industrial, projetos industriais, relações legais, logística, manutenção, inspeções, tecnologia, serviços médicos, compras ou procurement, não é? Pesquisas, inovação e desenvolvimento, vendas, estratégias econômicos e negócios, ou estratégias econômicas e negócios. Quer dizer, uma vasta lista, não é, de técnicos que eles precisam. Então, é uma grande oportunidade para você que é recém-graduado, recém-licenciado ou recém-mestre, que precisa de uma oportunidade de aprendizagem para ganhar as habilidades técnicas. Então, tens aqui uma grande oportunidade de candidatura na Total Energies, uma das melhores empresas petrolíferas a nível mundial e, em particular, em Angola, não é? Então, tens essa grande oportunidade. Faça a tua candidatura clicando neste link. É só ir. Nós aqui já falamos de como procurar empregos na indústria petrolífera. Caso não puder fazer agora ou não sabe como se proceder, deixa um comentário aqui nesta live, ou poderás visitar a nossa página, a página da IDACO, e assistir às lives antigas, onde nós abordamos essencialmente sobre esse aspecto. Mas poderá deixar aqui o seu link. Qualquer outro seguidor também que nos esteja acompanhando, que já tem o link aberto, poderá deixar o link nos comentários, por favor. Mas o link também está aqui, está postado aqui, ok? Total Energy Jobs. Agora, as outras oportunidades de emprego que tem, não é da Saipem. Pessoal, a Saipem está com tudo. A maioria dos projetos a serem implementados em Angola na indústria petrolífera tem a mão da Saipem. A Saipem Petromar são das empresas que estão a dar várias oportunidades aos jovens. Conheço vários, muitos dos quais foram formados por mim na área de instrumentação, na área de automação, na área de mecânica e manutenção, e hoje estão inseridos em grandes projetos onde a Saipem está envolvida. A Saipem ontem acabou por assinar mais um contrato, que é o contrato do projeto Paz. Vamos abordar um pouquinho mais adiante para esse grande projeto que vem aí da Azul Energy. A Azul Energy também é das melhores em termos de implementação de novos projetos. Veio a Gogo, terminou a Gogo, entrou com New Gas Consortium, está na fase do término já da implementação do projeto do New Gas Consortium. A Azul nos lança mais com o projeto Paz, um grande projeto que vai começar em 2029. Vai gerar vários postos de emprego, não é? Então, a Saipem vem aqui agora a recrutar, e está a recrutar estagiários na área de operações, operadores de produção, e também está a recrutar estagiários na área de higiene e segurança no local de trabalho. Também tem vagas na área de engenheiro de manutenções, coordenador de relações industriais, preparador de eletricidade e instrumentação e coordenador sênior para permissões de trabalho. Todas essas vagas, não é, podem ser encontradas, não é, a partir da página da Saipem, no LinkedIn, mesmo também no website da Saipem. Se tiver alguma dúvida em como lá chegar, deixe o seu comentário e eu vou reservar um tempinho para abordar sobre esse ponto, sobre esse aspecto e mostrar para vocês como chegar a essas vagas. Então, aproveite, ok? Aproveite, as oportunidades multiplicam-se,
na medida que são agarradas. Tens aqui uma grande oportunidade. Você que é recém-formado, é recém-licenciado, recém-pós-graduado, recém-mestre, tens ali grandes oportunidades para ingressar no programa de estágios da Total Young Graduates. Ora bem, olhando para aquilo que é a manchete da indústria petrolífera angolana, ontem fomos surpreendidos com essa grande bomba da Azul Energy do projeto Greater Patch, não é? Ok? Palas, Astrea e Juno, não é? Paz, não é? Que quer dizer, Paz quer dizer Palas, Astrea e Juno, não é? Projeto que vai ser implementado no bloco 31 e no bloco 31/21. Quer dizer, a Azul, normalmente os projetos petrolíferos são desenvolvidos num único bloco. Yeah? Por exemplo, você tem o bloco 14, o bloco 0, o bloco 32. A Azul vem com uma nova concepção de projeto, que ela vai desenvolver projetos de perfuração e produção de petróleo em 2 blocos. Esse projeto, ok? Como nós já dissemos, que é o Greater Patch, quer dizer Palas, Astra e Juno, vai ser implementado no bloco 31 e bloco 31/21. Está localizado na bacia do Congo, Baixo Congo. Isso é na província do Zaire. No processo da implementação daquilo que é a questão da construção da parte metalomecânica e toda a infraestrutura, poderá gerar mais de 600 empregos. Para este projeto, a produção está prevista para o primeiro semestre de 2029. Quer dizer que a implementação desse projeto já começou. Yeah. As empresas prestadoras de serviços já assinaram os seus devidos contratos, não é? E vão começar a implementar esses projetos. Então, quer dizer que em 2029, no primeiro semestre, no meio de 2029, não é? Será a primeira fase da produção, quer dizer, o primeiro petróleo a ser produzido. Então, esse projeto consiste na construção de uma nova FPSO, que é a FPSO Greater Patch. Essa FPSO vai ser construída por uma empresa chinesa que é a Simph Raffles. Essa empresa não existe em Angola. Não é? Não existe em Angola. O que originará ou obrigará que essa empresa venha recrutar técnicos angolanos. Então, nós estamos a passar isto em primeira mão para vocês, para que você fique atento e não deixe que essa oportunidade te passe. Aqui tens uma grande oportunidade para entrar para o setor petrolífero. São essas oportunidades que acontecem e permitem as pessoas sem experiência, recém-formados, recém-graduados, para ingressarem para a indústria. Também empresas contratadas que vão prestar serviços. Temos a Saipem, temos a Baker Hughes, temos a OneSubsea, temos a Technip FMC, a Valorec e a Saipem. Essas, não é, vão prestar serviços para a implementação desse grande projeto que é o Greater Patch, que tem a previsão de produzir até 95 mil barris de petróleo por dia. É essencial que os colegas fiquem atentos, não é? Está prevista a perfuração e produção, a perfuração e completação de 17 poços. 17 poços levam-nos mais ou menos a 3 anos. Por um ano, dependendo daquilo que é a questão da complexidade, por um ano pode-se perfurar 4 a 5 poços. Então, se vamos a falar 4 a 5 poços por um ano, então estamos a falar 3 anos, são por ali uns 15 poços. Então é um projeto com mais ou menos uma duração de por ali uns 3 a 4 anos. Okay? Então é um grande projeto, 17 poços, são muitos poços a serem perfurados, muitos poços a serem completados. Desses poços, não é? Nos 17 serão 10 produtores e 7 injetores, poços injetores, injeção de água. Okay? Nos próximos capítulos ou nas próximas edições desta live nós estaremos a falar sobre
completação de poços, operações petrolíferas, completação de poços, produção de petróleo. Podemos definir o que é esse um poço injetor, o que é esse um poço produtor de petróleo, produtor de gás. Mas ficam para as próximas edições. Ok, essa é a manchete da indústria petrolífera que temos para vocês. E lançamos aqui o apelo sobre a preparação prévia para alcançarem esses objetivos ou para alcançarem essas oportunidades. Então é essencial que você fique preparado, é necessário que você se capacite, não é? É mais um novo PSO. Então, em 2027, imagina, em 2016, em 2015 recebemos o FPSO Agogo. Em 2027 vamos receber 2027, 2028 vamos receber o FPSO Caminhos, que vai operar no bloco 20, ok? Na bacia do Kwanza, ok? Depois, em 2029, não é? Se ela vai, a produção do primeiro petróleo está previsto para meio de 2029, então podemos assim dizer, em 2029 vamos receber o FPSO Greater Patch. Então, é um grande passo para o desenvolvimento, grandes oportunidades de emprego vêm para ali, apenas os mais atentos e os preparados poderão ser contemplados, ok? Ora bem, continuando, agora vamos entrar para aquilo que é a nossa temática de hoje, ok? Sobre a automação industrial, ok? Automação industrial. Então, o que é isso, automação industrial? Como é que nós definimos a automação industrial? Então, a automação industrial consiste no uso das tecnologias. E essas tecnologias consistem no uso, por exemplo, de softwares, robôs, sistemas de controle para operar máquinas e processos produtivos com mínima intervenção humana. Então, a automação industrial, ela substitui as tarefas manuais repetitivas por sistemas inteligentes. Por exemplo, o processo, podemos, por exemplo, dar um exemplo prático, não é? Para quem tem para quem faz bolos em casa, bolos, vamos falar bolos, gelados, iogurtes, quem faz bolos, por exemplo, ok? Para quem faz bolo, sabemos que para fazer o bolo recorre-se a um processo, não é? Primeiramente, não é? Faz a mistura, por exemplo, põe-se o trigo, põe-se o açúcar, põe-se o ovo, daí bate-se, não é? Bate-se essa mistura, não é? Põe-se o leite também, não é? Põe-se o leite, ok? A propósito, eu faço muito bem bolos, não é? Então, se eu pular algum passo aqui naquilo que é o processo, é concebível. Portugal ganhou, então estamos assim, Ronaldo marcou, então estamos assim muito eufóricos, não estamos a conseguir controlar a nossa emoção. Ora bem, como dizia, para fazermos o bolo, não é? Põe-se o trigo, põe-se o açúcar, ok? Põe-se a manteiga, não é? Põe-se o leite, ok? Daí vamos bater, não é? Vamos bater essa mistura, não é? Bater ela até muito bem batida, não é? E depois o processo vai para o forno, né? Untamos a forma e pegamos essa mistura, metemos na forma e levamos ao lume, levamos ao forno, ok? Esse processo de fabrico do bolo pode ser automatizado, de tal maneira de que vamos ter uma batedeira elétrica, hoje até na verdade já existem batideiras elétricas, não é? Vamos ter uma batedeira elétrica, vamos ter um pote com trigo, vamos ter um pote com açúcar, vamos ter um pote com manteiga, vamos ter um outro pote com leite, não é? E depois temos um recipiente, não é? Onde temos a batedeira para fazer a mistura, Esse processo, por exemplo, na automação é chamado de processo de mistura. Vamos ter uma misturadora. Então, automaticamente pressionamos num botão e ela vai abrir o pote do trigo, vai colocar na misturadora, vai abrir o pote de açúcar, vai colocar na misturadora. Percebem? Ali já não temos intervenção humana, quer dizer, o homem só estará aí a controlar, não é? A acompanhar que o processo ocorra da melhor forma possível.
Então mistura tudo, a batedeira é elétrica, não precisa, o homem já não precisa fazer esforço, não é? Batendo aquilo que é a mistura, não é? Pois a batedeira é elétrica, então vai certamente eliminar o esforço humano, tornando o homem mais seguro, ok? Tornando o homem mais seguro. Isto era um exemplo básico que dei para aquelas pessoas que pouco entendem sobre processos industriais, mas todo mundo já viu alguém a fazer um bolo em casa, então consegue perceber taxativamente de que estamos a falar. Olhando um pouquinho para aquilo que é o processo industrial, por exemplo, naquilo que é a automatização de processos. Estamos a falar daquilo que é, por exemplo, o processo de paletização. A paletização é um processo que consiste em arrumar caixas, arrumar grades, por exemplo. Estamos a falar, por exemplo, as grades de gasosa. É bem verdade que vocês já viram alguém, por exemplo, a descarregar grades de gasosa, grades de bebidas, não é? É um caminhão. É um trabalho enorme, é cansativo, é repetitivo. Então, todo o trabalho repetitivo gera problemas ergonômicos ao homem. Os trabalhos repetitivos que o homem vai girando na mesma posição, não é? Geram problemas ergonômicos. Então, a automação existe para isso, para libertar o homem de trabalhos esforçados, trabalhos repetitivos, trabalhos que podem gerar problemas ergonômicos. Então, por exemplo, aqui, que nós temos aqui na nossa imagem, não é? Estamos aqui a ver, nós temos um processo de paletização, onde, não é? Utiliza-se um robô, ok? Para arrumar as caixas. E temos a outra imagem que nos demonstra, não é? Dois homens a empurrarem, não é? Caixas, ok? Então vejam que a senhora, na verdade, a senhora que está aqui atrás das caixas, ela fica um pouco insegura, pois se essas caixas caírem sobre ela, não é? Ela vai se magoar, ok? Então, para evitar esse processo todo, ok? Imagine que elas têm que arrumar essas caixas todas dentro dessas prateleiras, não é? Então, poderá ser um processo um tanto quanto perigoso. Então, esse processo todo pode ser desenvolvido através da robótica, através da automação. Então, libertando o homem desses trabalhos. Alguns comentam que a automação vem para retirar o trabalho do homem e tudo mais. Vamos comentar ali, vamos deixar isso para desenvolver nas próximas páginas da nossa live de hoje, não é? Mas é mais ou menos isso que a automação existe, faz, ok? Então, ela está aqui para substituir tarefas manuais, não é? Automatizando o processo, aumentando a eficiência e maximizando a produção, ok? Então, por exemplo, para quem faz bolo manualmente, não é? Consegue fazer 20 bolos num dia. É impossível, yeah? Na verdade, numa época natalícia, acho que consegui fazer até 10 bolos, né? Mas foi um trabalhão. Yeah? Então, mas na automatização do processo, você pode fazer 1000 bolos. Yeah? Você pode fazer 1000 bolos. Muito mais bolos ainda. Então, isso aqui é aumento da maximização da produção. Ok? Certo. Então, agora, quando falamos da automação, prezados, quando falamos da automação, muita gente confunde-se. Automação é praticamente aquilo que é o dinamismo da produção. Existem dois níveis de automação. Existe a automação 1 e a automação 2. A automação 1 tem a ver com comandos elétricos. Mas esta parte de comandos elétricos está muito mais virado agora para a parte da eletricidade. Como é que a automatização de processos começa? Hoje, a automatização de processos está mais virado para o uso de controladores, né? Controladores, ok? Existem controladores lógico-programáveis, existem controladores eletrônicos, existem vários tipos de controladores, ok? Então, os controladores, não é, foram desenvolvidos através do input da General Motors, né? A General Motors é uma empresa americana que fabrica viaturas, fabrica veículos, carros. Baseavam-se os seus processos em comandos elétricos. Infelizmente, para trocar em partes de processo era trabalho, pois com comandos elétricos você deveria fazer só para trocar a rotação de um motor, não é? Às vezes era necessário voltar a fazer cabeamentos e tudo mais para trocar algum ciclo de processo.
Então o pessoal viu que não podemos continuar a trabalhar assim, é necessário que nós desenvolvemos, é necessário que desenvolvamos alguma coisa que nos permite fazer troca de processos no estalar de dedos. É dali que surge o desenvolvimento do PLC. PLC significa Programmable Logical Controller. Ok? Ou controlador lógico programável. Ok? O PLC é o cérebro da automação. Não, o cérebro o PLC é o cérebro da automação. Não se faz automação industrial sem se aprender a programar PLC. Se te consideras um técnico de automação, mas não sabes programar PLCs, se estás a fazer uma formação de automação industrial, não tem ênfase na programação de PLCs, então você precisa rever os seus conceitos no âmbito da automação e rever os conceitos que estás sendo ensinado nesta formação, ok? Então o PLC, né, estamos a falar de mais ou menos essa unidade, são controladores, não é, lógico programáveis, ok? Então Programmable Logical Controllers, essas são as unidades que vão ser programadas com sequência lógica, de modo como a planta vai funcionar. Por exemplo, esse robô, não é? Esse robô, como é que ela vai funcionar? Teremos aqui um sensor, não é? Poderemos ter aqui um sensor que vai indicar quando é que as caixas estarão aqui próximas. E ela vai, logo que aquele sensor detectar a caixa, não é? Vai enviar o sinal para o robô para baixar e prender a caixa e colocar no local certo. Ok? Então, esta que é a finalidade do robô e daquilo que é a questão da programação do próprio PLC. Agora, se eu, por exemplo, desejar que esse robô faça outras tarefas, não é? Ou uma tarefa diferente, eu precisarei simplesmente de reprogramar o PLC com um programa adequado com aquilo que eu desejo que o PLC, que o robô faça. Então é exatamente isto. Então, agora, a automação existe em 4 pilares. 4 pilares formam a automação industrial. Primeiramente temos os controladores, não é? Eu estou sempre a pronunciar muito mal essa palavra, né? Acho que é a questão do esforço da fala, não é? E também acho que é um pouquinho da influência do inglês, ok? Vou pronunciar essa palavra apenas em inglês, ok? Temos os controllers, né? Que são os controladores, não é? Naquela época eu não tenho a capacidade de controlar, né? Ok, estamos a falar dos controllers, não é? Os controladores. Estamos a falar da visualização, ok? Estamos a falar dos motion controls, ok? Estamos a falar dos motion control. Então, essas são as 3 partes fundamentais, não é? As 3 partes fundamentais da automação. Primeiro, temos os controllers, não é? Os controllers, temos a visualização. Então, aqui, por exemplo, vocês veem aqui na nossa tela, os controllers vão ser os nossos PLCs, yeah? Vão ser os nossos PLCs. Depois temos a visualização, ok? A visualização, temos os DCS, temos os SCADA e temos os HMI, ok? Depois temos a parte dos motion control. A parte do motion control temos os variadores de frequências e também temos os servo drives, yeah? Ou os servo drives. Então, um bom técnico de automação percebe sobre a programação de PLCs, que são os controladores, percebe sobre SCADA, que significa Supervisory Control and Data Acquisition, percebe sobre DCS, que significa Distributed Control and Safety Systems, percebe sobre HMIs, ou IHM, não é? Que significa Human Machine Interface, percebe sobre variadores de frequência, ou VFDs, não é? Que é Variable Frequency Drives, e percebe sobre servomotores, ok? E quando falamos dos controllers, não é? Neste caso, quando falamos dos controllers, não estamos a falar simplesmente dos PLCs, ok? Então, existem vários tipos de controllers. Nós temos PLCs,
temos os DCS, temos os RTU e temos os PIDs, ok? RTU, Remote Terminal Units, e PID, Proportional, Integral and Derivative. Então, é essencial que um bom técnico de automação perceba sobre isso. Então, se te consideras um técnico de automação e não tens uma noção sobre DCS, sobre SCADA, dominas pouco sobre Motion Control, que estamos a falar daquilo que são os variadores de frequência e também os servomotores, então é necessário rever os seus conceitos. Ok? É necessário você rever os seus conceitos. Então, ok? Então, aqui temos, e depois temos a quarta parte, porque eu mencionei quatro categorias, não é? Vou repetir. Controllers, né, que são os programadores, né, ou controllers, né, que são os elementos por onde a gente vai programar e escrever a sequência lógica. Depois temos a visualização. A visualização temos o DCS e temos o SCADA, ok? Depois temos a parte dos motion controls, que são os servo drives e os variable frequency drives, ok? E depois temos a parte do industrial network, que é a parte das redes de comunicação industrial ou protocolos de comunicação industrial. Então, como nos ilustra aqui essa imagem, a parte dos controllers, né, tens aqui os PLCs, a parte dos motion control, você tem aqui os variadores de frequência e tens aqui os servo drives. A parte da visualização, tens aqui o computador, onde poderemos ter o DCS ou mesmo até o SCADA. E temos aqui a parte do HMI. E depois temos a parte das redes de comunicação industrial, não é? Onde temos os protocolos de comunicação industrial. Temos, por exemplo, aqui o Profinet e temos o Profibase. Então, se você é um bom técnico de automação, você deverá perceber isso. Se não és, então é necessário que te comeces a capacitar para que tenhas isso na palma da sua mão. É necessário que um bom técnico de automação perceba sobre protocolos de comunicação industriais, as redes industriais, como é que as máquinas conversam entre si, como é que as máquinas enviam sinais entre si. Ok? Boas. Então aqui temos aquilo que é a pirâmide da automação. É essencial que perceba-se, não é, sobre a pirâmide de automação. Então temos aqui a parte do chão de fábricas, temos a parte dos controladores, temos a parte da visualização e supervisão, e temos a parte da execução e manufatura, e temos a parte do planejamento, né, que é o uso de softwares para o controle de processos. Ok? Por exemplo, aqui na parte do planejamento, poderá se usar, por exemplo, os softwares como o SAP, né, ou que as pessoas vulgarmente chamam de SAP, né, o Primavera, né, a parte da execução. Estamos a falar, por exemplo, daquilo que é o planejamento da manutenção. Estamos a falar, por exemplo, daquilo que é a parte da visualização, que é a parte do SCADA, não é? E a parte daquilo que é da parte dos controllers, não é? Dos controladores. Não é? Estamos a falar daquilo que é o PLC, o DCS, o PID e o RTU. São os quatro. Também temos controladores eletrônicos, não é? Então, os controllers podem ser praticamente 5. Yeah? O PLC, o DCS, o PID, o RTU e Electronic Controllers, Electronic Boards. Okay? Depois temos a parte do chão de fábricas. Então, eu vou mencionando sobre SCADA e vou mencionando sobre DCS. Qual é a diferença existente entre o SCADA e o DCS? Muita gente faz uma tremenda confusão. Ok? O que é isso SCADA e o que é isso DCS? Ok? Deixa aí a sua opinião. Deixa o seu comentário. O que tu entendes sobre SCADA? Ou qual é a diferença existente entre SCADA e DCS? Ou é a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? O SCADA e DCS? Deixa aí o teu comentário. Algumas pessoas pensam que o SCADA é um controlador também. Será? Ok? Ora bem, vamos falar mais adiante. Se por aventura eu não puder falar, faça-me lembrar, ok? Deixa o seu comentário, fala formador, fala sobre o SCADA e o DCS. Ok, então os processos daquilo que é da instrumentação e também da automação, ok? Como nós já falamos que é essencial que um bom técnico de automação, não é,
perceba sobre 4 pilares da automação. Os 4 pilares da automação são os controllers. É necessário que o técnico da automação perceba sobre controllers. E os controllers também existem 5. Nós podemos ter os PLCs, podemos ter os DCS, podemos ter os RTUs, podemos ter os PIDs ou podemos ter placas eletrônicas, né? Que vão, tipo o Arduino. O Arduino é um controle, é um microcontrolador, mas é uma placa eletrônica, ok? Não é? Pois embora que não é utilizada na indústria massivamente, né? É utilizada para processos, é mais para protótipos, não é? E processos, digo assim, processos simples, né? de controle, ok? Agora, quando falamos daquilo que são os controles, os mais utilizados na indústria são os PLCs e DCS, ok? Então, o PLC, que é Programmable Logical Controller, que é praticamente o cérebro da automação. Quando eu falei da instrumentação, eu expliquei para vocês como é que opera a parte daquilo que é o sistema de controle, baseado numa explicação básica sobre o corpo humano. Vocês sabiam que a instrumentação, o corpo humano tem a parte da instrumentação e automatização de processos? Então, o PLC configura-se como o cérebro da automação. É como se fosse o cérebro no corpo humano. E os sentidos que nós temos, não é, que são o tato, não é, a visão, a audição, esses funcionam como sensores. Por isso é que são chamados de sentidos, não é? Ok? E as nossas mãos, os nossos pés, a boca, não é? Esses figuram-se como os elementos finais, não é? Os elementos de saída, outputs, ok? Ou os atuadores, não é? Porque eles é que vão atuar, não é? Baseado naquilo que é a questão que a nossa memória vai, que a nossa mente vai decidir, ok? Então é mais ou menos assim que funcionam na automação industrial. Então você tem o PLC, é o cérebro, o motor elétrico, a eletrobomba lá que você tem em casa, as luzes, fazem parte dos elementos de saída, os outputs. Okay? Então, na automação, nós temos os inputs, temos o controlador e temos os outputs. Né? Vamos aqui desenhar um pouquinho para vos levar a compreender sobre esse processo. Ok? Então, temos na automação, não é? Primeiramente temos os controllers, ok? Vamos ter aqui os controllers, não é? Vamos ter aqui os controllers, ok? Então, vamos ter aqui controladores. Então, estes vão ser o cérebro do processo, ok? Vão ser o cérebro do processo. Nós já dissemos que existem vários tipos de controladores, já? Temos o PLC, podemos ter o DCS, podemos ter o RTU, Remote Terminal Unit, ok? Há quem já fez curso de automação, mas nunca ouviu falar do RTU, ok? Temos o PID, né? E também podemos ter placas, né? Electronics board, placas eletrônicas. Ok. Devem ser placas eletrônicas, né? Então esses vão fazer parte dos controladores. Yeah? Esses vão ser os cérebros, ok? Então a lógica toda do processo vai funcionar aqui nesses. Depois vamos ter a parte, não é? A parte das entradas, yeah? A parte das entradas, não é? Ok? Que são chamados de inputs, ok? Inputs. Então vamos ter aqui só encurtar um pouquinho aqui o nosso gráfico, ok? Então vamos ter aqui a parte dos inputs, né? Inputs são as entradas, são os elementos que vão enviar o sinal para o nosso controlador, ok? Então temos aqui inputs, também são chamados de elementos de entrada, não é? Ok? Inputs. Então esses vão ser o quê? Vão ser os nossos sensores, ok? Vão ser nossos sensores. Estamos a falar, por exemplo, sensores de temperatura, pressão, nível, não é? Sensores.
ok? Temos temperatura. Vamos simplificar aqui. Temperatura, pressão, nível, vazão, ok? O fluxo. Yeah? Nível é level, não é? Level, ok? Ok, level. Bom, ok? Depois temos também, por exemplo, as botoeiras e tudo mais. Então, esse aqui é todo elemento que pode enviar o sinal para o teu controlador, não é? Tem, por exemplo, botoeiras, né? Botoeiras e ali por fora, ok? Depois temos elementos de saída, que são chamados de outputs, né? São chamados de outputs, ok? Outputs, não é? Esses vão ser já a sua... Aqui temos outputs. Aqui temos outputs, né? Então os outputs são os elementos que vão acionar, né? Tem, por exemplo, a eletrobomba, o motor, né? Motores, ok? Motores, bombas, ok? Bombas, turbinas, ventiladores, sinalizadores, né? Todos esses vão fazer parte, todos esses elementos vão fazer parte dos elementos de saída, né? Elementos de saída ou outputs, né? Também são chamados, aqui são chamados inputs, não é? Inputs ou elementos de entrada. Inputs em inglês, não é? Entradas em português, yeah? Então às vezes tem essa simbiose, ok? Então outputs, não é? Saídas, yeah? Ok? Saídas, mais ou menos assim. Então o que acontece aqui na automação? O que ocorre aqui? As entradas, os sensores, eles é que sentem, né? Ou preveem o fenômeno físico, depois enviam um sinal elétrico, não é? Enviam um sinal, não é? Enviam um sinal, ok? Para o controlador. Baseado no sinal que o controlador recebe e baseado na lógica que o controlador tem, não é? Ele vai enviar o sinal para os elementos de saída, para acionar os elementos de saída, para fazer exatamente aquilo que se requer. Por exemplo, vamos dar um exemplo, não é? Na automação, vamos falar daquilo que é automação residencial, ok? Porque também existe automação residencial, yeah? Então, na automação residencial, é aquela automação que você vai automatizar o processo da tua casa, por exemplo, para controlar as luzes, não é? Por exemplo, às 18 horas, basta bater 18 horas ou 18h30, ou mesmo até que esteja um pouquinho escuro, não é? As lâmpadas acendem-se por si. Você vai aproximar a porta e a porta vai abrir, não é? Chegas com um carro, por exemplo, na entrada do quintal, não é? O portão por si só vai abrir, detectando a chapa da matrícula da sua viatura e fazendo um reconhecimento facial da tua face ou de alguém que vive em sua casa. É possível isso, ok? Por exemplo, controle, por exemplo, dos elevadores, não é? Então, todo esse processo, yeah, pode ser feito. Arranque de gerador automático, por exemplo, olha, a luz foi, não é? De repente o gerador vai arrancar automaticamente. Yeah. Baixa a luz também, a luz da rede restabelecer, o gerador desliga, não é? Para conservar o combustível e manter apenas a utilização da rede pública. Então são processos, por exemplo, de automatização residencial. E tem muitos outros processos, né? Por exemplo, o nosso parlamento utiliza processos de automatização residencial, né? Então, por exemplo, em casa, digamos que você vai decidir que na minha casa ninguém poderá entrar depois das 22 horas. O modo humano seria o quê? É você ficar na sala, esperar bater até 22 horas e fechar a porta. Para ninguém mais entrar, vais trancar a porta, ninguém mais entra. Estamos a falar que nós que crescemos com os pais assim um pouquinho rígidos, é o que faziam, né? Ficavam na sala, espera, logo que bater 22 horas, trancavam a porta, ninguém mais entra. Você pode automatizar esse processo, né? Então vais ter o quê? Vais ter um controlador, que vai ser, por exemplo, um controlador, vais ter aí um controlador, pode ser um PLC, pode ser uma placa eletrônica, tipo um Arduino, não é? Depois vais pôr sensores, ok? Vais pôr sensores. Vais pôr um sensor que detecta quando a porta está aberta e vais ter um outro sensor que vai detectar quando a porta está fechada. E esses vão enviando o sinal para o teu controlador.
Depois, poderás ter o quê? Um temporizador. Né? Um temporizador. Vai contando o tempo. Ok? Poderia muito bem ser assim também. Vai contando o tempo. Então, logo que bater 22 horas, não é? Ele automaticamente envia esse sensor que conta o tempo, o temporizador, vai automaticamente enviar o sinal para o teu controlador e o controlador vai enviar o sinal para o portão fechar, porque o portão vai estar acoplado aqui a um motor. Não é? Então, ele, quando receber o sinal, vai acionar o motor vai fechar. Você não precisa fazer isso. Não precisa estar lá para controlar. Não é? Você pode fazer isso, você vai programar e isso pode acontecer enquanto você estiver na cama já. O que, que vai acontecer? Para você saber se a coisa aconteceu ou não, no teu quarto, vais adicionar uma visualização. Desculpa. Poderá ser um HMI, né? Poderá ser um HMI, não é? Que é a parte da visualização, que está conectada ao PLC. Yeah? Visualização. Então, na parte da visualização, o que é que nós temos? Né? Ok? Na parte da visualização. Então, na parte da visualização, tem o quê? Tens o DCS, temos o DCS, primeiramente, né? Temos o DCS. Temos o SCADA. E temos o HMI. São 3 elementos na visualização. O IHM. Ok? Então, você poderá meter um IHM no teu quarto, ou mesmo ter um SCADA no seu quarto, não é? Ok? Para você poder observar a porta fechar. Sabe? A porta está fechada, ele vai te indicar, olha, a porta está fechada, a porta está fechada. Se você tiver, por exemplo, um SCADA, você poderá também abrir a porta a partir do quarto. Clicas num botão na tela do computador e o portão vai abrir. Não é? Então, são essas possibilidades infinitas que a automatização de processos nos pode conceder. Automação é uma coisa bonita, uma coisa muito linda. A partir do quarto, você poderá abrir o portão da sua casa. Poderia ser a partir do SCADA, poderia ser a partir de um remote control. Yeah? Então, essa é a parte da visualização. Okay? Agora, por exemplo, a parte do motion control, que é a parte do controle da velocidade. Eu poderei pressionar um botão para que o portão feche rápido. Também poderei pressionar um botão para que o motor feche lentamente. Por exemplo, o portão terá que fechar às 22 horas, não é? Você poderá, por exemplo, controlar a partir das 23h45, o portão vai fechando nas calmas, devagarinho e bem. Logo que bater 22 horas, o portão também fecha. Esta é a parte que nós chamamos de motion control, controle da movimentação. E isso podemos fazer a partir do quê? Isso pode ser feito a partir de um variador de frequência, não é? Poderá ser feito a partir de um variador de frequência ou a partir de um soft starter, variador de frequência ou um servo drive, não é? Ok? Chamamos de motion control. Ok? Motion control. Então, no motion control, o que é que nós temos? Só a minha tela aqui. O meu quadradinho aqui está um pouquinho pequeno. Deixa eu só alargar um pouquinho aqui. Ok? Então, no motion control temos, ok, Então, se você é um técnico de automação e não percebe de tudo isso que estamos aqui a falar, não é? É preciso você rever servo drive. É preciso você rever os seus conceitos. Yeah? É preciso você rever os seus conceitos. Então, veja que você começa nos inputs, que são os sensores. Você vai para os controladores. É bem verdade que você poderá não dominar todos os controladores, mas é essencial que você domine aqueles que são os mais essenciais. Ok? Por exemplo, o PLC. O PLC não se faz um curso de automação sem aprender na totalidade a programação de PLCs. E quando falamos da programação de PLC, estamos a falar de programação com sinais digitais e sinais analógicos. E programação de PLC existe várias linguagens de programação. Né? Temos a linguagem ladder, temos a linguagem de funções de bloco, function blocks, ok? Linguagem de texto estruturado, dependendo. E você pode sair de uma linguagem para outra, há PLCs muito mais avançados, que você pode simplesmente converter, não é? De uma linguagem para outra, ok? Então,
você precisa dominar, não é, esses 4 pilares da automação. Agora, o que é que vai acontecer? Para que o PLC envie sinal para o teu HMI, o teu SCADA, ela vai ter que usar uma forma de comunicação. Para que o PLC ou o controlador envie o sinal para o teu variador ou o teu servo drive, ela vai ter que enviar, vai fazer de uma forma de comunicação. É aí onde nós temos os protocolos de comunicação. Ok? Então, os protocolos de comunicação são vários. São vários. Mas existem aqueles que são os mais utilizados na indústria. Então, esses cabos por onde vai passar a informação. Quando nós falamos de protocolo de comunicação, meus caros, é exatamente aquilo que acontece com o homem. Eu vou referenciando a realidade humana, porque todos nós vivemos isso. E é uma forma mais fácil de vocês compreenderem. Se você quiser entender automação, ou quiser entender instrumentação, olhe para a vida humana. Quando nós falamos daquilo que são os protocolos de comunicação, estamos a falar daquilo que é a comunicação entre o homem. Por exemplo, não é? A comunicação entre um falante de português e um falante de inglês. Se os dois não tiverem o mesmo protocolo de comunicação, não vão poder conversar. O que é que vai acontecer? Terão que procurar o quê? Um tradutor. E na automação também isso existe. Se as máquinas não tiverem no mesmo protocolo de comunicação, vai ser difícil um enviar a informação para o outro. Então vai necessitar de haver algum elemento intermédio para traduzir a linguagem de comunicação entre essas duas máquinas. Por exemplo, eu não consigo enviar informações do PLC para um HMI, salvo se os dois tiverem o mesmo protocolo de comunicação. Se assim não for, então eu tenho que procurar metodologia em colocar os dois no mesmo protocolo de comunicação, como se eu fosse buscar um tradutor. E um técnico de automação deverá perceber isso, deverá saber como proceder nesses processos. Então, se você faz automação e não aprende sobre protocolos de comunicação, então deverá rever a tua formação de automação. É essencial que você perceba sobre protocolos de comunicação. Ok? Então, principalmente aqueles os mais utilizados na indústria, estamos a falar, por exemplo, dos Modbus. Ok? Estamos a falar dos Modbus, estamos a falar hoje em dia agora o Profinet, não é? Também está em grande escala, né? Protocolos de comunicação. E é aqui onde podem entrar algum pessoal da informática, não é? E vocês sabiam que na automação também tem redes, é o que nós chamamos de redes de comunicação industrial, não é? Então isso é mesmo parte de redes, é mesmo parte de redes de comunicação. É como funciona na informática, ok? Os sistemas de informação, as redes de comunicação industrial. Eu vou só aqui mais uma vez alargar um pouquinho aqui a nossa caixa de diálogo para poder escrever melhor, ok? E eu vou mencionar aqui alguns protocolos de comunicação. Então, se você está fazendo automação, se você considera-se técnico de automação e você não domina esse aspecto, estamos aqui a abordar, em tempo se refere. Eu tive alguém, protocolos de comunicação, ok? Ok. Havia um formando, não é? Que falou para mim, formador, eu agora estou a embarcar para automação, não é? Programo minimamente PLC. Eu disse para ela, olha, se você programa minimamente PLC, como é que você vai se considerar um técnico de automação? Né? É difícil. Se você não programa PLC, você não é técnico, você é técnico de eletricidade, você faz comandos elétricos. Estamos a falar, por exemplo, Modbus, ok? Não é Modbus, tem alguns colegas que gostam de mencionar Modbus, não, é Modbus, it's bus, ok? English, Temos, por exemplo, Modbus, temos o Profibus, ok? Temos o Profibus,
temos o Profinet, ok? Profinet da Siemens, ok? Profinet. Temos, por exemplo, o RAT, não é? Que também temos o envio do sinal de 4 a 20 mA, que é o envio de sinal analógico, ok? RAT 4. Então, há vários outros protocolos. Estamos a falar, por exemplo, estamos a falar Modbus, Profibus, Profinet, estamos a falar do DeviceNet, não é? Então, são vários protocolos de comunicação. Estamos a falar Ethernet, não é? Ethernet também é um protocolo de comunicação. Então, quando nós falamos de protocolo de comunicação, é exatamente isso que acontece, por exemplo, quando você está na sala de informática, não é? Você pode enviar a informação que está no teu computador para a impressora, e a impressora vai imprimir. Este é um protocolo de comunicação existente entre o computador, não é? E a impressora. E você vai ver que o computador que não tiver na rede, naquela rede, dificilmente ou será impossível ela imprimir ou enviar dados para aquela impressora imprimir. Então é necessário que todos estejam na mesma rede. E isso também existe na automação. E é uma área que está em forte expansão. Principalmente com o surgimento daquilo que nós chamamos de cybersecurity, não é? Segurança cibernética. Também existe segurança cibernética na automação. Imagine que, lembra que essas máquinas todas estão numa rede, estão a enviar dados entre si, estão conectados na internet. Imagine que um hacker consegue acessar esse sistema. E acontece várias vezes. Por exemplo, houve um cenário que aconteceu nos Estados Unidos, onde os hackers conseguiram ter em posse o sistema de controle de uma das maiores linhas de distribuição de gás e combustível da América. Não é? Então, aquilo seria uma catástrofe. Imagine que os hackers, não é, conseguem aceder uma rede de controle da produção de petróleo de uma FPSO. Conseguem, por exemplo, ter o controle, não é, de uma rede de processo de controle de uma refinaria. Então, também é uma área que está em forte expansão. Da mesma forma como a cibersegurança está em expansão naquilo que é o processo das redes de computadores comerciais, não é? Também está em expansão naquilo que são as redes de computadores industriais. Ok? Então, para aquele que está a fazer informática, para você que está a fazer informática, não é? E quer embarcar, por exemplo, para processos industriais, não é? Então, automação seria uma das grandes opções. E você embarcar fortemente naquilo que são as redes ou os protocolos de comunicação industrial. Porque aí é rede, é tudo informática também. Também fizemos o setup do IP, endereço IP, quando nós estamos a falar daquilo que são as redes de comunicação Ethernet, não é? Ok? Também faz-se aquilo que é a questão da configuração de IPs e tudo mais. Uma coisa muito linda. Vem para a IDACO e você vai aprender isso. Vem para a IDACO e vai ver que é uma coisa muito linda de se ver. Ok? Boas. Então, continuando. Ok? Continuando. Então, é essencial que você domine as marcas, não é? As melhores marcas de PLCs a nível mundial, não é? E as melhores marcas de PLC a nível mundial, estamos a falar da Siemens, estamos a falar da Schneider, estamos a falar da Allen Bradley, estamos a falar da Honeywell, estamos a falar da ABB não é? E estamos a falar da Mitsubishi, não é? Então, os PLCs, o domínio varia de área para área. Por exemplo, para a indústria petrolífera, quando falamos de PLCs, não é? Estamos a falar dos PLCs da Siemens, estamos a falar dos PLCs da Allen Bradley, estamos a falar dos PLCs da Honeywell e também estamos a falar dos PLCs da ABB. Pese embora alguns são mais na área de processos, outros são um pouquinho mais para a área de segurança. Ok? Então, esses são os tipos de controladores. Agora, também existem os controladores do tipo DCS, ok? Então, estamos a falar dos DCS, ok? Então, DCS significa Distributed Control System, né? Que são sistemas de controle distribuído, ok?
E naquilo que é a questão do uso dos DCS, não é? O DCS que mais predomina a indústria petrolífera, estamos a falar aqui a questão daquilo que é o DCS da Yokogawa, não é? Yokogawa é uma das maiores, é uma empresa japonesa, não é? E tem das maiores confiabilidades naquilo que é o processo de controle distribuído. Yeah? É o processo de controle distribuído, então o mundo confia, não é? Confia na Yokogawa, ok? Para controle de processos, não é? Para o controle de processos. Então, um dos melhores DCS mais robustos utilizados na indústria petrolífera é a Yokogawa, principalmente o Centium VP, não é? O Centium VP, que é o último modelo de DCS da Yokogawa. Agora, também usam muito os DCS, não é? da Honeywell. Os DCS da Honeywell são mais para sistemas de segurança, né? Safety System, ok? Sistema de segurança industrial. Né? Estamos a falar, por exemplo, das Experion, né? Experion da Honeywell, ok? Mas da Honeywell. E também utilizam, por exemplo, os DCS, não é? Da ABB, ok? Estamos a falar, por exemplo, a nova planta, né? A nova planta de gás do New Gas Consortium, não é? Está a utilizar, por exemplo, os DCS da ABB, ok? Então, daí a necessidade do técnico, não é, ser versátil, não é, ter um domínio. Mas isso é como conduzir uma viatura, não é? Você vai conduzir, por exemplo, a viatura de diferentes marcas. O mais importante é você saber conduzir. Então, o mais importante é você saber programar, ter o domínio daquilo que nós chamamos da lógica de programação, ok? Dali, facilmente você poderá engrenar de uma área ou outra. Então, o DCS, ok? Agora, também podemos criar DCS a partir de PL6, né? Então, DCS significa Sistema de Controle Distribuído. Então, nós podemos ter o dispositivo físico, não é? Que é o DCS. Também poderás ter um sistema DCS, ok? E poderás criar um sistema DCS através de sistemas de controle distribuído, ok? Por exemplo, a Siemens não tem um dispositivo DCS, mas ele tem dispositivos de controle distribuído que podem ser acoplados ao PLC e formar DCS. Ok? Então, se quiser mais detalhes, deixa aí o comentário. Caso queira, também venha, vamos abordar isso pessoalmente. Ok? Para não alongar muito a nossa live, então, em certos pontos, não vamos entrar muito em detalhes. Ok? Então, então o DCS, não é? O DCS é dos controladores mais robustos. Por isso que vocês notam que na indústria petrolífera, não é? Usa-se muito o DCS. Agora, os PLCs também muito utilizados na indústria petrolífera são os PLCs da Allen-Bradley. Okay? Allen-Bradley também mostra-se ser muito robusto. Então, na indústria petrolífera, em termos de PLCs, utilizam PLCs da Siemens, Allen-Bradley, ABB, não é? Em termos de DCS, temos os DCS da Yokogawa, não é? E temos os DCS da Honeywell e também temos os DCS da ABB, ok? Temos DCS da ABB. Yeah? Certamente, o uso de controladores vai variar, não é? De projeto para projeto, pois muitas das vezes o uso, não é? O uso do próprio do PLC depende muito de quem vai fazer a instalação do sistema. Yeah? Se formos, por exemplo, para a indústria, estamos a falar daquilo que são as plantas de geração de eletricidade, né? Eles usam muito, por exemplo, o PLC da Schneider, yeah? Da Schneider, da Mitsubishi. E Mitsubishi é mais para a indústria automotiva, robótica, né? Então utilizam muito os PLCs da Mitsubishi. Okay? A Siemens é dos PLCs mais utilizados porque a Siemens está praticamente em todo lado. Ela está nas utilidades. Estamos a falar, por exemplo, se você for para a indústria alimentar, não é? Vai encontrar a Siemens. Estamos a falar da indústria da utilidade. Estamos a falar daquilo que é controle de processos, não é? Controle de processos, estamos a falar da Siemens. Vamos encontrar a Siemens. Mas também na indústria alimentar também vai encontrar uma variedade. Estamos a falar, por exemplo,
da Omron, vai encontrar, por exemplo, os PLCs também da Schneider, não é? Ok, a Omron também vão ser, por exemplo, encontrados na indústria, alimentar. Também os PLCs, por exemplo, da Delta, ok? E também, então, a utilização dos PLCs vai variando de indústria para a indústria, ok? Agora, outros tipos de controlador que nós temos, que muita gente ouve falar, são os RTUs, ok? RTU significa Remote Terminal Unit, não é? Então, os RTUs são muito utilizados em sistemas de SCADA. Yeah? Então, são unidades de controle remotas. Essas unidades são mais robustas em relação aos PLCs e os DCS. O que acontece com os DCS? Os DCS e PLCs devem ficar na sala de controle, porque são elementos eletrônicos e não podem estar expostos a intempéries. Por exemplo, não podem estar expostos a alterações alterações climatéricas ou poeiras, grandes vibrações, então por isso são colocados dentro da sala de controle. Já os RTUs são mais robustos, não é? E então podem ser controlados, podem ser conectados ou colocados fora da sala de controle. Então elas recebem a informação, processam e mandam para o controlador principal do processo, que vai ser, por exemplo, um DCS ou vai ser um DCS ou um PLC. Normalmente são mais utilizados para enviar informações para os PLCs, né? Porque elas estão mais conectadas aos sistemas SCADA, ok? Então, sistemas SCADA um pouquinho mais relacionados com PLCs e sistemas DCS um pouquinho mais relacionados com o próprio DCS. Então, DCS podemos ter como sistema, também podemos ter como elemento físico, né? Que é o dispositivo DCS, ok? Agora, os outros controladores também muito utilizados são os PIDs, né? Os PIDs significa Proportional, Integral and Derivative. O PID pode ser um PID físico, né? Um elemento físico que vai ser utilizado para fazer o controle de processos, mas também poderá ser algo digital. Então, dentro de um PLC eu posso criar um PID. Mas quando estamos a falar de como controlador, não é? Como controller, é utilizado um elemento físico, yeah? O PID. Então, este é um elemento que é muito utilizado aqui nas aulas de instrumentação na IDACO, ok? O PID Controller, não é? Então, nossos estudantes fazem um processo como este que está a aparecer aqui, não é? Tem um RTD, yeah? Um RTD conectado a um PID, depois esse PID envia o sinal para a válvula e a válvula vai abrir, baseado na temperatura que o RTD vai enviar para o controlador, né? Controller, né? Que o RTD vai enviar para o nosso controller, baseado também no set point. Então, é mais ou menos um sistema desse que nossos estudantes aqui montam, consigam perceber mais ou menos como é que funciona um PID na indústria, ok? Aqui já falamos da pirâmide da automação, não é? Então, quais são as valências técnicas que um técnico de automação deverá ter? Lembram que eu mencionei que o técnico de automação deverá perceber, não é, sobre os 4 pilares da automação, ok? Então, um bom técnico de automação deverá perceber sobre os 4 pilares da automação, isto é, deverá perceber sobre os controladores, deverá perceber sobre a visualização, não é? Deverá perceber sobre o motion control, deverá perceber sobre os protocolos de comunicação industrial, não é? E depois também deverá, não é, perceber sobre sensores, não é? Normalmente os sensores, estamos a falar, por exemplo, com aquilo que é essa parte da instrumentação, tipo transmissores. O técnico de automação não precisa ter o domínio técnico, por exemplo, dos transmissores, né? Isso aqui é o trabalho do técnico de instrumentação. Então, ela apenas deverá saber como vai fazer a conexão entre o transmissor com o PLC e como é que ele vai pegar a informação do transmissor para colocar no PLC e para ser processado. Agora, a calibração do transmissor, se o transmissor está a funcionar bem ou não, não é da responsabilidade de um técnico de automação. É simplesmente da responsabilidade de um técnico de instrumentação. Assim também como motores elétricos, não é? Então, um técnico de automação não precisa lidar com o motor elétrico, não é responsabilidade dele. O motor não está a funcionar, ele vai ver se o PLC está a enviar o sinal para o motor ou não. Se o PLC está a enviar o sinal para o motor, então não é responsabilidade dele saber se o motor não está a rodar por quê. Esse é o trabalho do técnico de eletricidade. Olha,
a bomba não está ligada, a bomba não está a puxar fluido, não é responsabilidade do técnico da automação. O técnico da automação é um técnico relaxado, né? Maioritariamente está no escritório, é o último a ser chamado na eventualidade de alguma falha na planta, ok? Então, é um trabalho lindo, bonito, limpo, ok? Muito estresse, né? Quando as coisas estão a dar errados. Já estão a dar errados, tem que ir para o campo, verificar sinais, ver se está tudo a enviar sinal certo e tudo mais, não sei o quê. Então, sou nesta fase. Mas se não, quando se usa, por exemplo, os controladores robustos, confiáveis, não é? Pouco falham, então é mais processo de monitoramento, ok? É, Então, temos aqui o PID, ok? Então, quais são as competências técnicas que um técnico da automação deverá dominar, ok? Como eu já mencionei, não é? Os 4 pilares da automação. Lembre-se disto, né? Dos 4 pilares da automação, yeah? Que você precisa dominar para ser um bom técnico da automação. Você deverá dominar a programação de PLCs. Você deverá dominar a criação de telas SCADAs e DCS. Deverá dominar deverá dominar, não é, os sistemas de controle de movimento. Estamos a falar de variador de frequência, estamos a falar dos servomotores, ok? Agora, o técnico de automação ele vai conceber, vai selecionar, vai testar, vai instalar, monitorar, modificar e também e manter sistemas de automatização de processos seguros e fiáveis, não é? Na instalação novas e existentes. Então, ele deverá dominar sobre automação de processos, né? Estamos a falar de PSAs, né? PAS, ok? Process Automation Systems, não é? Deverá dominar sobre Process Control Systems, que são PCS, não é? Então também deverá dominar sobre SIS, que são sistemas instrumentários de segurança, ok? Ou IPS, ok? Então, o técnico de automação também deverá dominar sobre DCS, PLC, SCADA, deverá saber sobre HAZOP, LOPA, não é? PHA, não é? HAZOP, Hazard and Operability. LOPA significa Layers of Operation, Layer of Process Analysis, né? E PHA significa Process Hazard Analysis, né? Ok. Layers of Protection Analysis. Layers of Protection Analysis, ok? Que são o LOPA, né? Layer of Protection Analysis. Quando nós estivermos a falar de sistemas de segurança industrial, vamos abordar sobre isso. A ZOP, o LOPA e PHA. O que isso quer dizer? O SIS, né? SIS e também o ICSCS, né? O que isso quer dizer? Então, quando nós falamos de Layers of Protection Analysis, são níveis de análise de proteção da planta, ok? Então, quando nós falamos de níveis de análise de proteção da planta, porque a proteção da planta tem níveis, não é? Tem nível de processo, tem o nível de alarmes, tem o nível de sistema de segurança, sistemas de instrumentação e segurança, não é? E temos ali os sistemas de alívio e tudo mais, yeah? Ok? Isso também podemos abordar nas nossas próximas edições, nas nossas próximas lives, ok? Então, quando nós falamos da visualização, ok? Quando nós falamos da visualização, isso quer dizer o quê? Existem 3 itens de visualização na automação. Existe o DCS, existe o SCADA, existe o HMI. Às vezes as pessoas confundem entre o DCS, o SCADA e o HMI. O que isso quer dizer? Ok? O DCS significa Distributed Control System. Yeah? Já o SCADA quer dizer Supervisory Control and Data Acquisition. O DCS pode ser um dispositivo físico, como nós falamos, por exemplo, da Centum VP da Yokogawa, yeah? Ou Experion da Honeywell. Esses são DCS. Então, DCS quer dizer o quê? Que é um sistema de controle distribuído. Yeah? Isso quer dizer que num sistema de controle eu poderei distribuir os controladores. O que acontece é, eu posso ter
uma carta de entrada, onde eu vou conectar os elementos de entrada, né? Quer dizer, o que acontece é, na automação de processos, os controladores ficam na sala de controle. Os elementos que eu preciso conectar a esse controlador ficam no campo. Por exemplo, numa planta de petróleo, você poderá ter os poços de petróleo, né? Onde tem as válvulas, tem os motores, tem as bombas, né? Poderão estar, por exemplo, a uns 200 ou 300 metros da sala de controle. Yeah? Eu preciso conectar cada elemento que está no campo a esse controlador. Então, seriam muitos cabos a serem puxados. Okay? Seriam muitos cabos a serem puxados para a sala de controle. Então, o que se pode fazer? Pode-se meter uma unidade remota lá no campo, que não tem memória, porque se tiver memória, basta apanhar uma pancada, não é? Poderá ter falhas de comunicação. Então, vai-se colocar uma unidade remota, que não tem memória de processamento. Ela só recebe, vai pegar essa mesma informação e voltar a encaminhar para o elemento para o meu controlador, que é o cérebro, ok? Então, é o trabalho que fazem as unidades remotas, né? Tipo as RTUs. Você vai colocar lá no campo os elementos de entrada e saída, como nós desenhamos aqui, os elementos de entrada e saída vão ser conectados nela e vamos tirar um único cabo, que é do protocolo de comunicação, vai sair dessa unidade remota até a sala de controle e fazer a comunicação com o controlador, ok? Desta forma também podemos ter um DCS, ok? Agora, o SCADA é apenas um software. O SCADA não existe em físico. Okay? O SCADA é um software que vai ser instalado num computador e poderá ser num computador comercial ou num computador industrial. Quer dizer, que é um software que é instalado no computador que te permite, não é, fazer o monitoramento e controle do processo produtivo ou processo da planta. Já o HMI é um elemento físico também, ok? É um elemento físico, é uma tela. Então, ao invés de eu usar um computador, eu poderia usar essa tela. Só que a capacidade de processamento é diminuta. E essas telas podem ser instaladas em alguns dos quais podem ser instaladas também lá no campo, né? Onde o operador poderá interagir com a máquina. Ok? Então, os HMI normalmente são para controles de processos pequenos, né? Às vezes é só para controle de uma máquina, às vezes é só para controle de processos assim combinados, yeah? Então eu não consigo controlar um processo completo. Já no SCADA eu consigo controlar um processo completo. Por exemplo, na planta de produção de petróleo, ok? Eu tenho o petróleo só bater a superfície, vai encontrar um separador trifásico, quando o petróleo vai ser separado. Neste caso, o separador é uma parte do processo. Depois da primeira separação, esse petróleo vai ter que ser aquecido novamente, né? Então vai para um trocador de calor. Também é um processo. Na separação, a água tem que ser tratada. É um processo. O petróleo tem que ser tratado. Também é um processo. O gás também tem que ser tratado. Também é um processo. Então eu vou tendo vários processos, não é? Para cada ponto. Por exemplo, no separador eu posso ter só um HMI. Aquele HMI só vai funcionar mesmo para o separador. Se eu quiser ter um outro HMI para tratamento da água, não é? Se eu quiser meter, então vou ter também um outro HMI só para tratamento da água. Mas eu posso conectar, por exemplo, o SCADA, o processo de tratamento do petróleo, o processo de tratamento da água, o processo de tratamento do gás, posso colocar num único SCADA. A questão, eu também poderia fazer isso no HMI, mas você vai ser muita informação, não é? E a capacidade de processamento poderá não ser adequada. Okay? Então, esses são os elementos de visualização na automação. Okay? Então, esses elementos aqui, o DCS, o SCADA, o HMI, é que nos permitem visualizar o processo. Por exemplo, o exemplo que dei do fecho do portão. Por exemplo, o portão, não vamos desenhar um portão mesmo aqui na tela
que vai nos indicar quando o portão estiver a fechar, não é? E podemos animar, e pode-se animar, não é? Vai animar. Quando o portão estiver a fechar, ele vai indicar o portão a fechar. Quando o portão estiver aberto, também vai indicar que o portão está aberto, né? Por exemplo, aqui no CHMI temos aqui um agitador, né? Processo de fabrico do bolo, que eu também dei um exemplo, também poderá vir por aqui, ok? Então, redes ou protocolos de comunicação industrial. Então, existem várias redes de protocolos de comunicação industrial e um bom técnico de automação deverá perceber principalmente as redes mais utilizadas na indústria. Estamos a falar, por exemplo, do Modbus, estamos a falar do Profinet, estamos a falar do Profibus, estamos a falar do RAT ou envio de sinais de protocolos, de sinais analógicos, não é? Então, um bom técnico de automação também deverá dominar isto, yeah? Deverá dominar isto, ok? Como criar redes, não é? Como pôr máquinas ou equipamentos a conversarem entre si. Então, você vai ter, por exemplo, um sensor que envia sinal de Profibus, yeah? E para um controlador, não é, que não tem porta de entrada Profibus. Então, o que é que você vai fazer? É preciso saber o que você vai ter que fazer para que esse sensor consiga enviar esse sinal para esse PLC e esse PLC processar esta informação, ok? Ok? Então, onde trabalha um técnico de automação industrial? Onde é que vai trabalhar? Onde é que vai trabalhar um técnico de automação industrial? Então, o técnico de automação industrial, olha, em todo lugar onde existir processo ou controle de processos, vai requerer um técnico de automação industrial, né? Então, uma das indústrias predominantes é a indústria petrolífera. É a indústria petrolífera. Então, vai precisar sempre de técnicos de automação. Então, estes técnicos vão fazer o quê? Correção de erros, atualização de programas, reprogramação, instalação de controladores, ok? Então, eles vão fazer esse trabalho. Também poderá trabalhar, por exemplo, na indústria cimenteira, na indústria alimentar, biocombustíveis, farmacêutica, produção de eletricidade, indústria automotiva e automóvel, indústria siderúrgica. Então, toda que indústria que precisa de eficiência de processos, que precisa de segurança e eficiência de processos e maximizar a produção, precisa automatizar os seus processos. Basta precisar automatizar os seus processos, vai precisar sempre de um técnico de automação. Então, esta área também está em demanda, principalmente agora aqui em Angola temos vários projetos, não é? Temos vários projetos, principalmente da indústria petrolífera, então também temos em demanda a profissão de técnicos de automação. Depois, vão surgindo também as necessidades de automatização residencial. Ok, estamos a falar da automação doméstica. Existem várias pessoas aqui em Angola, várias, ok? Que têm PLCs na sua casa a comandar os processos de PLC, por exemplo, abertura de portões, abertura de portas, controle de elevador, controle das luzes e tudo mais. E eu conheço várias pessoas que têm PLCs instalados na sua casa. Se calhar o dono até nem sabe que tem lá PLC, porque são pessoas endinheiradas, já? São pessoas endinheiradas e têm luxo nas suas residências, então tem PLCs. Controle de gerador, controle das portas, controle dos elevadores, controle das luzes e tudo mais. Então tem aquele processo de controle residencial. Yeah? Então também vai surgindo a necessidade, né, daquilo que é a automação residencial. Então, o técnico de automação é requerido em várias indústrias, não é? É requerido em várias indústrias, ok? Então, uma das coisas também boas que um técnico de automação deverá perceber é sobre a eletricidade industrial. Yeah? Por isso que vocês veem que quando nós falamos de comandos elétricos, né? Comandos elétricos e automação 1 é a primeira base da automação. Ok? Então, o técnico de automação industrial deverá entender sobre comandos elétricos. Então, não é um técnico, porque os PLCs ficam dentro do quadro elétrico. Yeah? Ficam dentro do quadro elétrico. Então, é essencial que o técnico de automação perceba, não é, o quadro elétrico. Para perceber o quadro elétrico, precisas perceber sobre
eletricidade industrial. Não é que o técnico de automação vai fazer trabalhos de eletricidade. É bem verdade também que existem técnicos de eletricidade, técnico de automação e eletricidade industrial. Esse já faz tudo. Mas em processos onde há uma segregação entre as responsabilidades desses dois técnicos, então o técnico de eletricidade vai cuidar da eletricidade e o técnico de automação vai cuidar simplesmente de automação. Mas é essencial que o técnico de automação perceba sobre a eletricidade industrial. Quando falamos de eletricidade industrial, estamos a falar exatamente de comandos elétricos. Ok? Por isso é que, se não for exigência na sua formação de automação, ou te vão exigir que tenhas a formação de comandos elétricos, ou durante a formação de automação tem que dar comandos elétricos. Ok? Então é essencial. Estamos aqui a falar daquilo que é o sistema SCADA, né? Sistema SCADA. Estamos a falar a parte da instrumentação, estamos a falar dos RTUs, né? Já definimos aqui o RTU, já explicamos o que ela faz. E aqui temos a parte da comunicação, não é? Que é o rádio ou celular. Também temos a telemetria, né? A parte da telemetria, ok? E estamos a falar da parte de controle de sistemas. E estamos a falar daquilo que é a parte do operador, do SCADA, não é? Então, no SCADA ou no DCS, poderá ter 2 computadores ou mais, não é? Poderá ter, chamamos de Engineering Station e Operator Station. Ok? Engineering Station ou Engineering Station é onde vai se fazer os programas, as alterações dos mesmos. E Operator Station é onde vão operar a planta. Ok? Boa. Então, um bom técnico de automação, para concluir, colegas, um bom técnico de automação poderá ser capaz de desenvolver uma sala de controle. O teu objetivo como técnico de automação deverá ser você aprender o máximo até seres capaz de desenvolver uma sala de controle. Então, quando nós olhamos para uma sala de controle, é o quê? Uma sala de controle temos o quê? Temos o SCADA e temos o DCS e temos os HMIs, que nos dão a visualização da planta ou a visualização do processo. Então, é isso que o técnico da sala de controle deve saber fazer. Significa que o técnico da automação cria o ambiente de trabalho para um técnico ou um operador da sala de controle. Então, quem cria o ambiente de trabalho para um técnico um operador da sala de controle é o técnico da automação, é o engenheiro da automação, o técnico da automação. Então, o operador da sala de controle não entende, não é, a parte, não é, aquilo que é a parte, nós chamamos a parte do hardware, não é? Ok? Na programação, não é? Chamamos de back-end. Né? Ele não entende do back-end, só entende do front-end. Então, o operador da sala de controle só entende do front-end. Yeah? Quem cria o back-end da sala de controle é o técnico da automação. Então, é uma coisa muito linda. Imagina que você cria isso. Ok? E é o que nós ensinamos na IDACO, não é? Criar isso, criar essas telas. Né? Aqui nós não ensinamos você a manusear o SCADA. Nós aqui ensinamos você a criar o SCADA. Ok? A criar o SCADA. Então, quem cria esse cenário todo, este ambiente todo da sala de controle, não é? Das telas, pressiona num botão aqui, a máquina vai arrancar, é o técnico de automação. Ok? Então, essa é uma sala de controle. Yeah. Ok? Salários, não é? Salários para um técnico de automação. Varia. Ok? Varia. Estamos a falar de salários a rondarem, dependendo da função, da senioridade, não é? Então, um bom técnico de automação poderá partir de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, ok? De salário, dependendo também da experiência que a pessoa tem, do nível de conhecimento, ok? Estamos a falar de 1 milhão, não é? E vai rondando até os 5, 10 milhões, ok? Mas certamente se você é iniciante, se você é principiante, se você é novo nessa indústria, salário não é uma questão que você deverá levar a caso. Já falei na live passada, ok? O primeiro emprego, aceitas como ele vem. Você não tem nada para exigir. Se você nunca teve exposto à indústria, não tem experiência de trabalho, você não tem capacidade de exigir
A não ser que te ponham num ambiente de trabalho perigoso, não é? Ali, sim. Mas se não, em termos salariais, aceita. Aceita como ele vem. A exposição, a experiência será o maior salário que você vai receber. Ok? Ok? Ora bem, vamos ver algumas perguntas, né, que temos aqui na nossa live. Vamos ver algumas perguntas. Hoje, o tema é de muito conteúdo, não é? O tema é de muito conteúdo, então aqui a questão da longevidade na abordagem. Então, é só por causa disto, não é? Ok? Boas. Temos aqui primeiro alguns, o Júnior e o Davo, né? Disseram que o áudio estava muito bom. Obrigado pelo comentário, ok? O Josué pergunta, para quando tiveres a responder, eu quero ser técnico de instrumentação, mas também quero fazer o curso de automação. Tem uma ordem de começar, infelizmente a turma da noite para a instrumentação no centro já fechou. Josué, eu diria que não. Você pode começar por instrumentação, depois ir para automação. São áreas interligadas. É só que de vez em quando você vai na instrumentação, vão começar a falar toda hora de controlador, vão começar a falar toda hora de PLC, e você poderá não perceber muito, não é? Sobre isso. Mas se puder seguir uma ordem, né, das formações, eu sempre sugeri, faz eletricidade, faz automação, não é? Depois vai para instrumentação. Ok? Boa. Matheus. Ok. Muito obrigado, Matheus. Diz que é sempre uma honra participar da live. E os links onde encontro. Algum colega partilhou os links aqui das vagas? Ok. Taylor Mendes, great one. Edaco, keep up the good job. Ok. Thank you, Taylor. Então, Taylor é um filho da Idaco também, um irmão da Idaco, então dá-nos aqui uns props, ok? Temos quais são os cursos disso. Ok, vamos olhando aqui. Matheus diz que eu errei. A esposa do Matheus da Silva, diz que eu errei nos ingredientes do bolo. Certamente que não. Ô, Matheus, o que é isso? Não, ô, Matheus, ingredientes do bolo, como é que um engenheiro vai errar os ingredientes do bolo? Estamos a falar de quê? Ok, o que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso do trigo, preciso do açúcar, preciso do leite, preciso do ovo, preciso do fermento. Não é só isso. Se calhar também metemos aí um pouquinho de coco ralado, coisa, não é? Limão ralado, mas isso aqui já são, como é que eu digo, acréscimos, não é? Quer dizer, para eu fazer um bolo, não é? Eu preciso do trigo, preciso do leite, preciso do ovo, preciso do fermento, preciso da manteiga, né? É só porque se calhar eu estou a esquecer alguns pontos, mas sim, é mais ou menos isso. Ok, vamos começar novamente. Trigo, leite, manteiga, ovos, açúcar e o fermento, não é? Certo? Sim. Boas. Ok. Ok. Sim, a Idaho tem curso de logística, sim, José. Não, quero mais perguntas sobre automação. Ok? Não, preços, essa coisa não é para passar aqui. Aqui é só para nós falar diretamente da formação. Sim, a live estará disponível na página da IDAO. Ok? Para ilustrar novamente os 5 pilares da automação. Ok, os 5 pilares da automação. Quer dizer, um boteco de automação deverá perceber sobre controladores, né? Controladores, estamos a falar daquilo que são os PLCs, ok? Estamos a falar daquilo que deverá perceber sobre a visualização. A visualização, estamos a falar, por exemplo, do SCADA, o HMI, né? E DCS. Deverá perceber sobre variadores de frequência e servo drives, né? E também deverá perceber sobre os protocolos de comunicação industrial. É essencial, ok? E o irmão Amando Moio diz que, irmão Luiz, estou na live a acompanhar o seu programa. Clinton Moio. Clinton, muito obrigado.
ok? Pelo Props. Sumiste, irmão. Yeah. Depois vamos falar. Boas. Ok. Então, prezados, estamos aqui já há um tempinho já a falar, não é? Vamos encerrar a nossa live por agora, ok? Vamos encerrar a nossa live por agora, não é? Com promessa de voltarmos na próxima terça-feira, não é? Na próxima terça-feira, ok? E trazer mais conteúdos, não é? Para vocês, ok? Na próxima terça-feira estaremos abordando sobre produção de petróleo, ok? Na próxima terça-feira estaremos a falar sobre produção de petróleo. Produção de petróleo, como é que ocorre a produção de petróleo? Se calhar nós devemos começar com completion, né? E trazer para cima, fazer como se fosse já uma sessão. Mas vamos começar do topo, Não é bem verdade que no processo da produção vou mencionando sobre completion, yeah? Vamos falar sobre produção de petróleo. Como é que se faz a produção de petróleo? Depois, nesse mesmo processo, eu vou fazer uma simbiose onde é que entra a instrumentação e onde é que entra a automação na produção de petróleo. Okay? Acham que esse é um bom tema? Qual é a vossa opinião? Se vocês acharem que esse é um bom tema, um bom tópico, não é? Deixa o teu comentário, ok? Mas também se achares que tem um tema que você deseja que a gente fale, também poderás cá mencionar, ok? Então vamos falar sobre a produção de petróleo, não é? Como é que é feita a produção de petróleo? Como é que a instrumentação e a automação entram na produção de petróleo? Quais são as fases da produção? Como é que ocorre o processo da produção? Ok? Então vamos entrar um pouquinho mais sobre a indústria petrolífera. Alright? O que é que faz um operador de produção e o que é que faz um operador da sala de controle? Qual é a diferença entre operador de produção e operador da sala de controle? E a tendência, às vezes, quando se faz essas perguntas, nós olhamos apenas para a indústria petrolífera. Também esquecemos que a indústria alimentar, né, algumas fábricas, também tem operador de produção e também tem operador da sala de controle. Yeah? Na fábrica de cimento, também tem operador de produção, também tem operador da sala de controle. Qual é a diferença entre esses dois operadores? Mas quando se fala muito mais do operador de produção, olha-se um pouquinho mais para o operador da indústria petrolífera. Quando se fala também do operador da sala de controle, também olha-se um pouquinho mais para o operador da sala de controle da indústria petrolífera. Mas várias indústrias também têm operador de produção, também tem operador da sala de controle. Ok? E essa é uma das formações que a IDACO vai lançar, não é? Dentro em breve. Técnico, operador de produção e operador da sala de controle. Dentro em breve estaremos tendo essas formações aqui no seu melhor centro de formação. A sua IDACO Training Center, the best center in Angola. Ok, pessoal, nos despedimos, não é? Muito obrigado por estar deste lado aí a nos acompanhar. Sabemos que a audiência está um tanto quanto muito disputável, não é? É época de mundial, grandes jogos de futebol, não é? Ok, mas vocês estão ali sempre a darem props, a nos acompanharem nesse grande desenvolvimento. Então quero deixar um forte abraço para todos vocês e um grande agradecimento, ok? Agradecimento também para toda a equipa da IDACO, não é? Por fazerem este processo acontecer, alright? Então estamos aqui com promessa de voltarmos na próxima terça-feira, onde vamos abordar sobre a produção de petróleo. Você que quer entender sobre produção de petróleo, não é? Venha nos acompanhar na próxima live, ok? Você que quer entender como é que a instrumentação, como é que a automação entra na produção de petróleo, não é? Então venha nos acompanhar na próxima live, ok? Oba, então, até já, continuação de uma boa noite.